Olá, caros pais, mães, terapeutas, pediatras e ortopedistas. Eu sou o Dr. Luiz De Angeli, ortopedista pediátrico, e esse é mais um conteúdo do canal Ortopediatria Brasil. Esse é mais um artigo da semana, e hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem interessante, que é quando nós devemos iniciar o tratamento do pé torto congênito pelo método Ponseti. Existe uma certa lenda de que a gente tem que começar o mais rápido possível, né, esse tipo de tratamento, e muitas vezes percebemos que isso não é o ideal, por inúmeros fatores, né, tanto psicológicos, né, em relação à mãe, aos familiares, à chegada de um novo bebê, e tanto também pela própria condição da criança, a sensibilidade da pele, enfim, percebemos que no tratamento desses pacientes, às vezes você começar muito cedo, ou começar na maternidade, ou começar na UTI, eu já vi alguns casos desses, acaba gerando mais estresse e mais complicações para o bebê e para a família do que se a gente aguardar um pouquinho mais, tá? Então, o artigo que eu trouxe é um artigo do JPO, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, prometo que da próxima vez eu vou tentar trazer um artigo de outra revista, mas aqui realmente a JPO é a revista mais conceituada, né, no ramo da ortopedia pediátrica, e esse artigo, ele acaba falando justamente se a gente precisa, né, ele acaba questionando se nós precisamos tratar o pé torto congênito o mais cedo possível mesmo, né. A equipe que publicou é da UCLA de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, e o artigo foi publicado em 2016, ele não é tão recente assim, ok? Mas ele é um artigo muito bem formulado, por mais que seja um estudo retrospectivo, conseguiu aí avaliar 176 crianças, pelo menos até um ano aí de segmento, para saber se essas crianças tiveram alguma diferença nos desfechos analisados, dependendo aí da idade do início do tratamento. Aqui uma coisa que eu quero chamar a atenção é essa frase aqui, olha que interessante, onde eu estou apontando com a seta aqui. O próprio Tadjan, né, para quem não sabe, existe dois livros bastante famosos, né, na ortopedia pediátrica, que são Lovell Winters e o Tadjan, né. Então o próprio Tadjan, que nomeia um desses livros, né, então seja um ortopedista pediátrico muito importante, uma vez escreveu que uma criança que nasce na posição pélvica, como os pés saem primeiro, ele já estava na frente no tratamento do pé torto congênito, porque antes da cabeça sair você já estava manipulando o pé. Claro, uma brincadeira, né, que ele fez para falar que o tratamento deveria ser feito o mais brevemente possível, inclusive na época nem pelo método Ponseti, mas por cirurgia, né? E ainda hoje temos dúvidas, né? Existem alguns artigos publicados a respeito, mas não existem assim conclusões, né, muito claras sobre quais são as idades de limite, né? É interessante que na metodologia eu queria chamar a atenção para um ponto aqui que é uma coisa que não é muito praticada, pelo menos não aqui no Brasil, pelo que eu conheço, né? Não por mim também, até o momento, tá? Até o momento, nós estamos em agosto de 2022, mas eles utilizaram um gesso sintético, tá? Para o tratamento dessas crianças. Existem vários artigos publicados a respeito. Eu já falei isso aqui em outro vídeo sobre gesso sintético. A gente não consegue seguir exatamente os passos de tratamento clássicos da metodologia do Ponseti para o tratamento do pé torto congênito, utilizando gessos sintéticos devido à questão da moldagem, tá? Então, muito cuidado assim com o tratamento do pé torto congênito com outros tipos de gesso que não seja o gesso comum, né, o plaster of Paris, né, que é o gesso branco comum. Ok? Mas aqui, todos os pacientes foram tratados e, como eu falei, existe um embasamento na literatura para esse tipo de tratamento. Tá? Essa é uma das questões que ele até discute na discussão do artigo, em relação a possíveis vieses que podem acontecer desse estudo, né, por ter sido tratado, os pacientes terem sido tratados com gesso sintético. Mas, em suma, eles avaliaram 176 pacientes, se eu não me engano, né, igual a gente já havia dito, e a única diferença que eles encontraram, eu queria mostrar essa tabela para vocês, né, a única significância clínica que eles encontraram entre os pacientes que começaram o tratamento um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde foi em relação ao escorregamento do gesso. Tá? Os pacientes que começaram mais cedo tiveram mais escorregamento de gesso, que é uma complicação, do que aqueles pacientes que começaram um pouco mais tarde. Tá? Todas as outras variáveis avaliadas, né, como índice de recidiva antes de um ano, número de gessos, problemas de pele,
dificuldade com aderência ao tratamento com a ortetização, né, ou problemas, né, com a ortetização, como feridas no pé, etc., foram todos semelhantes, com pacientes que começaram o tratamento um pouquinho mais cedo e outros que começaram um pouco mais tarde. Ou seja, eles encontraram uma diferença em quem iniciou o tratamento muito cedo em relação a quem começou o tratamento um pouco mais tarde, que é negativa em relação a quem iniciou o tratamento um pouco mais cedo. Tá? Isso na discussão, os autores trazem que isso é compatível com o que a gente vê na literatura médica. Eles citam aqui alguns outros artigos na discussão que avaliaram, compararam, né, pacientes que começaram o tratamento muito cedo ou um pouco mais tarde, mostrando que esses artigos encontraram algumas respostas que falam que o tratamento iniciado muito cedo, dentro das primeiras semanas, ele tende a ter um pouco mais de complicações do que o tratamento que é iniciado um pouco mais tarde. Então, isso é bastante interessante. Inclusive, eles falam que um estudo, né, que é o estudo de Iltar et al., referência 12 aqui, que foi publicado em 2010, também estuda o mesmo tema, vou sublinhar aqui para vocês, ele encontrou uma diferença, se eu não me engano, negativa aqui naqueles pacientes que começaram o tratamento antes de 30 dias. Tá? Os resultados que eles encontraram nos pacientes que começaram o tratamento depois desse período de 30 dias de vida foram um pouco melhores. Eles atribuíram essas diferenças devido ao fato das crianças que começaram o tratamento muito novinhos, eles terem pés que são muito pequenos, né, e que dificultava a aderência ao brace e a colocação dos braces, né, das órteses de abdução, e também na confecção do gesso, dando mais feridas, aí, possivelmente aí mais escorregamentos de gesso, como sugeriu esse estudo que nós estamos vendo agora. Então, assim, o estudo ele acaba não falando exatamente na discussão qual a idade ideal, ou ele não dá exatamente um ponto de corte até o qual a gente tem uma segurança de começar o tratamento e saber que a gente não vai precisar de mais gessos ou não vai ter mais complicações. Mas, pelo contrário, ele traz um embasamento científico, também de outros estudos na discussão, que mostra que o tratamento, quando ele é iniciado muito, muito cedo, ele tem um risco maior de trazer complicações. E, para ser bem sincero, é isso que a gente observa também na prática clínica, né? Parece que o tempo ideal de tratamento, pelo que é referido nesse estudo e também nos outros estudos, ele está ali entre 4 e 8 semanas de vida. Claro, a gente não tem uma regra para isso, né, uma recomendação universal, tá? Mas parece que começar o tratamento na maternidade, ou aquela urgência, né, que a gente tem para começar o tratamento, você chegar e falar para o paciente, falar, não, você tem que vir aqui o mais rápido possível, ou a gente tem que começar o gesso na UTI ou na maternidade, parece não ser a melhor opção. Talvez seja melhor a gente orientar as famílias, né? Mesmo quando a gente recebe as mães grávidas, né, no consultório e que já tem um diagnóstico ali, um possível diagnóstico de pé torto congênito intraútero, a terem os seus filhos, né, passarem pelo processo de parto, irem para casa, se acostumarem um pouco com a criança, e depois iniciar o tratamento ali por volta de um mês e meio, né? Os artigos científicos trazem uma segurança para a gente, que inclusive diz que é até melhor do que a gente começar o tratamento muito, muito cedo. Tá? Acho que esse artigo ele abre um pouquinho a cabeça em relação a esse tema. Existem outras leituras aí que eu vou sugerir também para vocês. Vou até colocar um outro artigo aqui bem recente do JCO, que fala sobre o início do tratamento do PONSET em pacientes que nasceram prematuros, né? Esse estudo basicamente ele concluiu que você começar os gessos, né, como imaginando que esse paciente seria um paciente que nasceu a termo, que nasceu no tempo correto, ou seja, não adiantar o tratamento do paciente prematuro, gera resultados semelhantes. Não gera nenhum prejuízo para esses pacientes, você esperar um pouco mais até que ele chegue na idade normal nele. Então, vamos supor que um paciente nasceu com 32 semanas, sendo que o normal seria nascer com 40 semanas. Ou seja, eu poderia esperar 8 semanas, né, para que esse paciente tivesse uma idade gestacional, né, nascesse na idade adequada, e depois eu poderia somar mais aquelas 4 semanas que a gente comentou do artigo anterior. Ou seja, não seria nenhum exagero para um paciente que nasceu de 32 semanas
a gente esperar 12 semanas para começar o tratamento dele. Segundo esse artigo, não existiriam prejuízos aí no manejo do pé torto congênito nesses pacientes. Tá? Eu vou deixar os links aqui para esses artigos, tá? Para que vocês possam acessá-los na íntegra. O JCO é uma revista aberta, então a gente consegue acessar os artigos sem precisar pagar. Aí reforço para os membros da SBOP, da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, que os artigos do JPO estão disponíveis pelo próprio site da SBOP, então a gente consegue puxar com facilidade. Tá? Bom, eu espero que essa discussão tenha ajudado a gente a pensar um pouco mais sobre o tema. Tá? Eu agradeço aí a atenção de vocês, se puderem divulgar aos colegas, eu agradeço também. Tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus e nos vemos aí no nosso próximo vídeo.